Olá, meus amados do Jativoca, estamos novamente aí sintonizados, conectados, né? Ainda que pela mídia, não ao vivo, mas como é minha proposta, estou querendo dispor desses vídeos e colocá-los cada semana, trazendo um pouquinho da Palavra de Deus para dar continuidade aos nossos estudos. E se vocês quiserem trazer algum retorno, alguma informação a respeito do que nós estamos fazendo, alguma sugestão para melhorar, estamos aí abertos, né? Mas uma das coisas que eu queria deixar assim, antes de mais nada, um grande recado: tenha paciência, confie no Senhor. Nós estamos vivendo tempos assim complicados, difíceis, mas eu quero deixar esse recado para você, para que você continue buscando a presença do Senhor. Por mais difícil que possa ser, Deus tem proposta, Deus tem propósito, Deus tem plano, Deus tem algo para nos falar e algo para nos mostrar. Eu creio assim que aquele que permanecer firme nessa palavra, ele vai receber aquilo que Deus tem reservado para ele. Então que você seja um desses que está disposto a permanecer, a prevalecer, a manter-se firme, fiel, esperando no Senhor a resposta. Porque a resposta certa vem da boca do Senhor. Amém? Amados, vamos ter uma palavra de oração, né? Senhor nosso Deus, abençoe esse momento, abençoe esse encontro, abençoa, Senhor, essa tua poderosa palavra, para que ela possa produzir muitos frutos para a vida eterna, na vida de cada um de nós. Começando por mim e também, Senhor, na vida de cada um desses amados do Jativoca. Assim eu oro e peço e suplico em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, gente, vamos continuar então no nosso estudo de Abraão, ou melhor, de Gênesis, né? Estamos vendo agora as histórias de Abraão. E Abraão, nós vimos aí na semana passada a aliança que Abraão faz com Abimeleque, tá certo? E o tempo vai passando, o filho dele começa a crescer, né? O filho dele, Isaac, filho da promessa, filho único. Já falamos sobre essa questão de ele ter tido um filho aos seus 100 anos de idade e a Sara com seus 90 e poucos anos de idade. Então isso é uma outra grande prova do poder do Senhor. E agora o tempo está passando e Deus olha para Abraão e de repente talvez Deus esteja vendo que Abraão ele valoriza muito, muito o seu filho. Claro, é o filho da promessa, é o filho que ele sonhou, quem sabe, a vida toda em ter. E por isso ele está junto com ele, né, abraçando, cuidando. E de repente o Senhor ele faz uma solicitação muito esquisita, muito estranha. Vamos ler a história, Gênesis capítulo 22, e ali diz o seguinte: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, Abraão respondeu, né? Aqui estou. Deus disse: toma o teu filho, toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. É um pouco assustador um pedido como esse. Na manhã seguinte, versículo 3, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Reparou o verbo que ele usa aqui? E voltaremos. Eram só os 2 que estavam indo. Mas ele diz, e voltaremos. Bom, versículo 4. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os 2 caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão.
e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toques no rapaz, não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum, agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem o mesmo o seu filho, seu único filho. Repare que aqui ele diz assim, não me negou, não negou para mim. Dando a entender que parece que esse anjo não era só um anjo, ele era o Senhor mesmo, né? Mas vamos adiante. Versículo 11. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome, né, como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Jeová-Jirê quer dizer o Senhor provedor, né? É um dos nomes do Senhor. Interessante que na Bíblia, cada vez que acontece uma coisa muito especial, Deus ele se revela de uma maneira especial também. E nessa maneira especial, ele aproveita e parece que ele se identifica para as pessoas de acordo com a circunstância, a necessidade, o problema que está acontecendo. Então, aqui Deus se revela como Jeová-Jirê, Deus que providencia todas as coisas, o Deus provedor. Então, o anjo do Senhor, versículo 15, né? Então, o anjo, desculpe, 18, não, 16, 17, já nem sei mais onde, acho que é 15. Então, o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Versículo 16 agora. Assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo o seu filho, o seu único filho, juro pelo nome que certamente o abençoarei. Juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Repara de novo que ele diz assim, eu juro pelo meu nome. Ele não está dizendo, juro pelo nome do Senhor, Deus dos céus que está lá em cima. Eu juro pelo meu nome, que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente os seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então voltaram para onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, mulher de Naor, irmão dele, lhe tinha dado filhos. O mais velho recebeu o nome de Uz, o segundo, mais velho, Buz, seguido de Quemuel, né? Os antepassados dos arameus. Então Quemuel vai dar a origem a uma tribo de um povo chamado os arameus. Versículo 22. Quezede, Razo, Pildaz, Gidlaf e Betuel, que foi o pai de Rebeca. Betuel é o pai de Rebeca, que mais tarde vai entrar na história dos patriarcas também, né? Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, que era irmão de Abraão. Além desses, Reumá, a concubina, né, de Naor, também deu um filho para ele. Lhe deu 4 filhos, na verdade, que são esses Teba, Gaã, Taás e Maaca. E assim terminamos a leitura do capítulo 22 de Gênesis. Bom, vamos dar mais uma olhadinha em algumas coisas, né? E vamos tentar entender um pouquinho mais algumas coisas que acontecem aqui de maneira muito interessante. Repararam que Abraão precisou andar 3 dias para chegar ao Monte Moriá. 3 dias de angústia, quem sabe, 3 dias de se perguntar, de estar orando, dizendo Senhor, Senhor. Né? Mas uma coisa, assim, fica impressionado, eu fico impressionado de ver que Abraão tinha convicção no seu coração de que Deus tinha falado com ele. E já que Deus tinha falado com ele, ele precisava ir adiante, ele não podia negar, ele não podia parar, ele tinha que continuar a fazer aquilo que Deus tinha dito para ele fazer, por mais absurdo que pudesse ser. Mas ele foi, ele avançou, né? Ele vai em frente.
ele vai para uma terra chamada Terra de Moriá. Não se sabe exatamente, né, onde essa Terra de Moriá fica, mas se a gente for olhar em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, ele identifica essa Terra de Moriá, essa colina, né, com o lugar em que está o templo, a colina do templo. Ou seja, lá seria então o Monte Moriá, o templo dos judeus, né? E uma coisa interessante, eu penso assim que com esse apanhado, segundo também os teólogos, nós podemos aprender 3 grandes lições a respeito disso que está acontecendo aqui. Uma dessas lições, né, diz o seguinte, que nós precisamos entender o contexto da época. Qual que era o contexto da época? Na época, as crianças eram oferecidas em holocausto. Essa era uma prática comum, habitual entre os povos vizinhos, né? Então, o que Deus queria ensinar aqui? Em primeiro lugar, Deus queria testar Abraão. Claro, essa é a parte mais importante, talvez, né, dessa prova. Deus estava provando, testando o amor de Abraão. Ah, mas será que Deus não sabe todas as coisas? Deus sabe todas as coisas, sim. Mas Abraão não sabia de todas as coisas. Eu e você, nós não sabemos de todas as coisas. Quando nós passamos uma prova, Deus sabe o que vai acontecer. Mas eu e você, nós não sabemos o que vai acontecer. Então, por isso, é tão importante que a gente olhe para a palavra e ande de acordo com a palavra. Tá? Então, Deus queria testar Abraão, sim. Em segundo lugar, Deus queria mostrar para o seu próprio povo, né? E quem sabe o seu povo deveria mostrar isso para os outros povos, que Deus abomina o sacrifício de crianças, não só de crianças, de adulto, quem quer que seja. Deus abomina qualquer sacrifício humano. Deus não aceita isso, né? Mas uma terceira lição que nós aprendemos com esse evento aqui, isso aqui é uma prefiguração daquilo que Cristo iria fazer por nós. Cristo como o Cordeiro de Deus, né? Ali, Deus fala para Abraão, puxa, você não me negou o seu único filho, né? Por isso eu vou te abençoar. Assim Deus, Ele não nos negou o seu único filho, Jesus Cristo, que Ele veio numa cruz, veio para morrer numa cruz, por mim e por você, para derramar sangue precioso, para que eu e você, nós não precisássemos mais ficar pedindo, né, perdão através de sacrifícios de animais, não. Mas hoje nós podemos pedir o perdão através do Senhor Jesus, porque Ele já derramou o sangue precioso. E aquele que crê, aquele que coloca o seu coração nas mãos do Senhor, ele recebe o perdão dos pecados, quando ele chega a Deus e pede perdão. E diz, eu quero, eu preciso de Jesus na minha vida, né? E uma das coisas que eu até comentei antes, né? Vocês repararam que no versículo 5, Abraão disse que eles voltariam para casa. Eu creio firmemente. Assim como também próprio Hebreus, capítulo 11, versos 17 a 19, diz isso com todas as letras, né? Eu creio nisso também. Abraão, nesse momento, estava dizendo assim, eu creio em ti, Senhor, que tu irás ressuscitar o meu filho da morte, se isso for necessário. Então eu creio assim que Abraão, a fé de Abraão se posiciona de uma maneira assim muito bonita, pesada, porque passar por uma situação como essa é algo assim que a gente não consegue imaginar, né? Mas Abraão, ele tinha convicção no seu coração de que Deus seria capaz de ressuscitar Isaac dos mortos, né? Então, esse é o Deus do qual nós estamos falando aqui. E nós falamos também, já comentei com vocês, tem 2 passagens aqui que sugerem que esse anjo do Senhor poderia ser Jesus, né? Não vamos entrar no mérito disso, parece que deve ser mesmo, né? Mas uma das coisas que salta aos nossos olhos é o seguinte, quando nós permanecemos firmes no Senhor, Ele vem e derrama da sua bênção sobre nós. Nós estamos vivendo um momento muito crítico, muito difícil, pandemia, situação econômica se deteriorando, diversos problemas, quem sabe, estão se posicionando à nossa frente. Paralelo a isso, nós temos a virose, né, o vírus Covid, que tem matado centenas, e já entramos esses dias na casa dos milhares, quase 1.200 num só dia. Então, isso é algo que pode angustiar o nosso coração, e de fato isso angustia o nosso coração. Mas o Senhor está nos desafiando a
a permanecermos firmes nele, na presença dele, confiando que ele terá cuidado de nós, que ele tem o melhor para nós. A palavra do Senhor diz, ele mesmo diz, né, que nós precisamos entregar todas as coisas para ele. Confia no Senhor e o mais ele fará, né? Ele diz assim também que nós precisamos depositar toda a nossa confiança nele. E ele vai acrescentar todas as outras coisas. Nós precisamos disso. Nós precisamos realmente colocar nossa fé em ação nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E por isso que ele nos desafia a viver a fé, crendo, confiando de que ele, sim, ele terá o melhor para mim e para você. Essa é a minha oração que eu tenho feito por vocês, pela minha casa, pela minha família, né? Por todos aqui. Eu sei que Deus, ele fará aquilo que for o melhor para cada um de nós. Eu tenho essa convicção no meu coração, né? Então, meus amados, depositem toda a sua confiança no Senhor. É o que nos ensina Abraão com essa história. E olha que a prova que ele teve foi pesadíssima. Então, nós não podemos chegar e dizer assim, mas a minha prova também é pesadíssima. Bom, cada um de nós tem provas, cada um de nós tem as suas lutas. E as suas lutas são difíceis, com certeza que são. Mas entregar um filho para ser morto, talvez seja uma das coisas mais complicadas que existe, né? Mas, nesse momento, o que você tem feito? Em que você tem olhado? Onde os teus olhos estão mirando? Essa é a noite em que Deus está dizendo para ti, olha de novo para mim. Olha de novo para mim, porque eu quero restaurar, eu quero conduzir, eu quero dirigir a sua vida. Em nome dele, eu quero orar também, mais uma vez ainda, por todos nós. Tá? Aos que podem, fechem os seus olhos, eu vos clamar ao Senhor. Pai querido, eu sei que Tu estás ouvindo nossa oração, eu sei que Tu estás aqui, eu sei que Tu nos conduzes de vitória em vitória, quando nós estamos em Ti, Senhor. Pai, permita que cada vida que está ouvindo este vídeo possa realmente se depositar aos Teus pés, confiar integralmente em Ti, sabendo que Tu tens, na verdade, a solução, Tu tens o caminho, Tu tens a vida, Tu tens a verdade, Tu és realmente a solução, Tu és tudo que nós precisamos. Pai, que cada vida, que cada coração possa sentir o Teu toque agora, nesse momento. Derrama do Teu fogo, do fogo do Teu Espírito, para que a Tua presença possa impactar cada coração e haja uma convicção interior de que Tu estás cuidando, de que Tu estás acima de tudo e de todos. Assim eu oro, eu clamo e peço pela vida de cada um desses meus irmãos que está ouvindo esta pequena mensagem, para que o nome de Jesus seja engrandecido, honrado, glorificado na vida de cada um. Também, Senhor, perdoa-nos a nossa falta de confiança, perdoa-nos os nossos pecados e limpa e lava e purifica-nos para que possamos andar na Tua presença de uma maneira que Te agrada. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, meus amados, muito obrigado por terem esse tempinho de ouvir, né? Tá ficando aí um pouquinho mais comprido cada vídeo, né? Eu queria começar com 12 a 15, já estamos chegando perto dos 20, mas quando a gente começa a falar das coisas de Deus é tão gostoso, é tão empolgante, porque o que Deus tem pra gente não existe nada no mundo que se compare com isso. Que Deus abençoe vocês, guarde vocês, conduza vocês, né? Na presença dEle, na sua paz, na sua alegria, em nome de Jesus. Amém?